De volta ao Congresso Nacional, Arthur Lira conversa com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a sucessão na presidência da Câmara dos Deputados. O Bruno Pinheiro, mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan, para dar os detalhes sobre esse encontro. Bruno, anistia a Jair Bolsonaro está em discussão para o apoio do candidato indicado por Arthur Lira. Essas costuras estão acontecendo? Bruno Pinheiro. Justamente, viu, Tiago? O encontro hoje às 18h na residência oficial de Arthur Lira, aqui na capital federal, nesta segunda-feira, ainda esvaziada, sem muita movimentação após o segundo turno, mas Valdemar da Costa Neto está aqui e se reuniu justamente para conversar, para tentar ver como será essa sucessão de Arthur Lira. Ao mesmo tempo, o Valdemar está interessado em discutir sobre a anistia em relação aos atos do 8 de janeiro, assunto que já está na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Mas, se Arthur Lira não conseguir ouvir Valdemar da Costa Neto, ou se os candidatos que estão colocando os nomes à disposição não aceitarem colocar essa anistia em votação, a expectativa de Valdemar é que Arthur Lira ouça essa conversa e venha aqui no Supremo Tribunal Federal conversar com os ministros. E qual é a expectativa de Valdemar? É que os ministros revejam as condenações em relação aos atos do 8 de janeiro. Então, seriam duas opções: ou colocar a anistia em votação ou rever os que já foram condenados. Mas Valdemar entende que essa anistia não vai alcançar o ex-presidente, que está inelegível, e que é necessário uma discussão para retirar essa inelegibilidade e Jair Bolsonaro ser, sim, o candidato lá em 2026. Isso tudo se passa pela discussão dessa eleição de fevereiro de 2025. Que tem Hugo Mota, que tem Elmar Nascimento, que tem outros nomes dentro da Câmara dos Deputados com uma grande chance de ir para o segundo turno. Amanhã, na hora do almoço, aqui na capital federal, será o lançamento oficial da candidatura de Hugo Mota, do Republicanos. Ele será o número 1. Ele que foi o último a chegar e será o número 1 a sair na frente ali nessa largada pela disputa de forma oficial. Então haverá um encontro, uma reunião na sede do Republicanos com o almoço, inclusive aí então o lançamento de Hugo Mota, que tem viajado diversos estados para conversar com os parlamentares na tentativa de viabilizar e conseguir o favoritismo de Arthur Lira e também aqui do Palácio do Planalto. A conferir como será o resultado, o efeito dessa reunião, o encontro entre Valdemar da Costa Neto e Arthur Lira. E se Arthur Lira vai sair lá da residência oficial e vir aqui no Supremo Tribunal Federal na tentativa de levar o recado de Valdemar da Costa Neto, viu, Tiago? Será que isso vai acontecer? Bruno Pinheiro, sempre atento com as últimas informações. Bom trabalho para você. Até mais tarde, claro, girando os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, será que há essa moeda de troca? E se o Supremo Tribunal Federal vai aceitar algum tipo de conversa sobre isso? E tendo como foco a eleição à Câmara dos Deputados? Pois é, a proposta do Valdemar Costa Neto é ousada. Ele quer simplesmente, ele sabe que não tem votos hoje para aprovar essa anistia. Então, o que ele quer propor? O que ele propôs? O que ele disse que vai propor ao Arthur Lira? Que o Arthur Lira vá para o Supremo e negocie, imagina você, com o ministro Alexandre de Moraes, a redução das penas, não 17 anos, até ele fala, uma redução ali para 4, 3, e aí poderia ser retirada essa proposta de anistia mediante essa aliviada, não só das penas, mas também tirar a tornozeleira eletrônica, algumas medidas cautelares de quem está já condenado. Eu acho absolutamente impossível, mas sabe-se lá, né? Acontece tanta coisa nessa Praça dos Três Poderes que, de repente, essa solução que o Valdemar achou para dar apoio, porque ele diz que o PL tende a votar aí com o Hugo Mota. O Bolsonaro já tinha dito anteriormente que o PL iria com o Hugo Mota, se antecipando, mas o Valdemar quer aproveitar o ensejo para colocar a anistia na mesa. E ainda
quer propor, de repente, discutir, talvez até uma emenda constitucional que possa atingir, de alguma maneira, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, como o Bruno nos traz, uma coisa é essa anistia dos condenados, lá pelo 8 de janeiro. Outra coisa é a situação de Jair Bolsonaro. São coisas separadas, Kobayashi? No meu ponto de vista, são, mas há um grande esforço de muita gente para vincular o que é o 8 de janeiro com todas aquelas tratativas, reuniões, enfim, e conversas, documentos, inclusive, que vinculam a gestão do Jair Bolsonaro. No meu ponto de vista, há fatos graves durante a gestão de Jair Bolsonaro. Aquela reunião com os comandantes das Forças Armadas é um fato gravíssimo. A gente tem documentos, a gente tem depoimentos, a gente tem uma série de elementos que complicam a situação de Bolsonaro. Mas, no meu ponto de vista, não há, até agora, pelo menos, nenhum nexo, nenhum ponto de conexão com aqueles atos que aconteceram no 8 de janeiro, atos também desprezíveis e que geraram as suas condenações criminais, mas que, no meu ponto de vista, fatos distintos. Mas no meu ponto de vista, porque lá na Justiça e em muitos outros campos de decisão há uma clareza que eu não enxergo de vinculação entre um fato e outro, e por isso mesmo é que há todo esse esforço, não só dos líderes partidários, mas dos correligionários, de conseguir essa anistia, que aí concordo inteiramente com a Dora, é algo que está muito, mas muito distante. Precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça, precisa ser aprovado no Congresso. O presidente Lula precisa, de alguma maneira, endossar, enfim, isso vai ainda para as mãos do Judiciário, para o próprio STF, que se diz a vítima desses atos. Como é que o Judiciário iria validar isso vindo da Câmara, de atos contra o próprio Judiciário? Ou seja, é um caminho muito extenso, mas que esperançosos estão os aliados do ex-presidente e daqueles que esperam essa anistia.